Pessoal, oi crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 24 do Evangelinho segundo o Espiritismo, tá? É para a turma de quarta e de domingo das E3, tá ok? Antes vamos fazer nossa prece. Vamos fechar os olhos, nos concentrar. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aprendendo mais um pouco dos seus ensinamentos. E pedimos que possamos colocá-los em prática nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Muito obrigada, assim seja. Muito bem. Pessoal, esse capítulo é um capítulo repleto de aprendizagem. Então, vamos prestar bastante atenção, tá bom? Jesus, ele falou uma frase muito interessante, né, que faz a gente pensar. Não colocar a lâmpada debaixo da mesa. É claro que no tempo dele não existia lâmpada, né? Então ele disse, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, que eram objetos da época, tá bom? Mas nós vamos traduzir para o nosso tempo, que seria uma luz debaixo de algum móvel, né? E aí nós vamos pensar, por que Jesus disse isso? Né? Porque ele dizia que toda a verdade, todos os ensinamentos, né, que ele trouxe não deveria ficar escondido, né? Como uma luz que ilumina toda uma casa. Então, todo um cômodo, né, que a gente consegue enxergar todos os objetos, todas as pessoas que estão nesse ambiente. Essa luz seria, então, tudo que a gente aprende, né, dos seus ensinamentos, que não devemos deixar oculto, devemos passar para outras pessoas, né? Então, os discípulos de Jesus na época acharam estranho, né? Como muita gente hoje também ainda acha, e pensa, mas se Jesus disse que não devemos ocultar nada, então por que ele falava por parábolas, né? Que as parábolas acabavam ocultando muitas vezes o sentido das palavras, né? E então não era uma coisa muito direta, muito clara para muitas pessoas. E então Jesus responde aos discípulos, né, que ele falava por parábolas daquela forma porque as pessoas daquele tempo, aquele povo, eles não compreenderiam se ele falasse de outra maneira. Né? As pessoas ainda não conseguiam compreender tudo, certas coisas ainda não tinham como entender. Né? Então seria inútil que ele tentasse explicar muito sobre alguns assuntos. Já para os discípulos, né, que estavam mais preparados, ele falava com um pouco mais de clareza, né? Agora, os assuntos como a caridade, a humildade, ele deixava bastante claro para todos, né? Porque ele deixava claro que essas virtudes eram e são, né? Até hoje, sempre serão as condições básicas para a felicidade, né? Para que a gente possa evoluir e nos tornarmos pessoas melhores, mais felizes. Né? Lembre que a gente já estudou sobre a caridade e a humildade em capítulos anteriores. Nem para os discípulos tudo foi revelado, né, de forma precisa. Jesus, ele prometeu
outro consolador, né, para quando os homens estivessem mais preparados e mais e a ciência também mais desenvolvida. Então, que seria o Espírito de Verdade, né, que trouxe a doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec. Né? Assim, poderia se esclarecer muitos mistérios, né, explicando de forma mais direta, né, aquilo que Jesus havia dito através das parábolas, de símbolos. O Espiritismo, por exemplo, esclarece questões como quem somos, né, de onde viemos e para onde vamos. Né? Isso a gente tem nos estudos da doutrina. E é claro que nem tudo ainda nos foi revelado, né? Cada coisa tem que vir no tempo certo, no momento certo, né? Primeiro as ideias precisam amadurecer, se espalharem e serem aceitas para que possam surgir novas ideias, certo? Então, à medida que nós vamos nos desenvolvendo, a gente procura refletir, né, raciocinar mais, né, tornando a nossa fé mais forte, né, mais verdadeira, certo? E quando Jesus diz a seus discípulos para que não fossem ao encontro dos pagãos, e sim procurassem as ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, que seriam os judeus, né, daquela época, povos, pequenos povos que viviam cada um nas suas pequenas cidades, ele disse porque estes, né, os judeus, eles já acreditavam num Deus único, eles já estavam mais preparados, já conheciam as leis de Moisés, né, os profetas, e entre os pagãos, né, que seriam gentios, que cita também que cita no Evangelho, a tarefa seria muito mais difícil, né? Não haveria base e os apóstolos eles não estavam assim suficientemente preparados para essa tarefa, né? Seria muito mais difícil. Jesus ele sabia que a conversão dos pagãos aconteceria no seu tempo certo, né? Que o que ocorreu depois. Então, sabendo que cada coisa é a seu tempo, no Espiritismo, por exemplo, procura-se disseminar a doutrina, né? Falar sobre a doutrina entre as pessoas que querem ouvir, né? Que têm a boa vontade, que desejam receber essas mensagens. A gente não pode forçar, né? O Espiritismo não pode forçar as pessoas a enxergar, né? A cada pessoa enxergará a seu tempo. Chegará um momento em que os mais incrédulos, os resistentes, os mais resistentes, eles também serão convencidos, certo? Também se converterão. Quando Jesus também disse, não são os sãos que precisam de médicos, Jesus, a gente pode entender por essa fala que Jesus sempre foi um médico, né? Nós sabemos disso, o médico de todos nós, né? Então, ele sempre se dirigiu aos pobres, aos sofredores, aos pecadores, né? Sempre estava em meio a essas pessoas que sempre o procuravam também, né? E essas pessoas era quem precisava realmente de consolo, de esclarecimento, né? Então essa comparação com médico, né? Que essas pessoas que precisavam de consolo, né? De apoio. E nós sabemos que todos nós
ainda somos imperfeitos, né? Seres imperfeitos e que precisamos buscar nosso melhoramento, né? Nosso conhecimento, e conhecendo, né? Mais e mais, a gente consegue ter cada vez mais boas atitudes, né? Nos livrando das dores e dos sofrimentos. Sobre a coragem da fé, Jesus diz que aquele que tiverem medo de se confessar discípulos da verdade, que não mereceriam então ser admitidos no reino dos céus, né? No reino da verdade. Disse que a gente não deve ser covarde, ter vergonha, né, de assumir as nossas crenças, as nossas convicções, né? Que isso seria uma fé egoísta. A gente conhecer, né, os ensinamentos, compreender e se esconder, né? Seria como se fosse aquela lâmpada escondida debaixo da cama, né, ou da mesa, né? Então, a gente precisa ser corajosos, colocando então a verdade acima dos interesses materiais, tá ok? E também quando disse que carregar sua cruz, quem quiser salvar a vida vai perdê-la, Jesus, ele afirma nestas falas que quando somos injustiçados, maltratados de alguma forma por alguém, né, a gente estaria tendo a oportunidade de provar a nossa fé, né, a nossa fé sincera, e ganhando pontos, né, no céu. Né? E mesmo que a gente lamente, né, essa pessoa pela falta que ela cometeu, nunca nós devemos amaldiçoá-la, né, pelo mal que causou. A gente precisa ter aquele olhar caridoso, né, que a gente já estudou em outros capítulos, né, de compreensão. E ao dizer que nós devemos pegar a nossa cruz e segui-lo, ele estava recomendando para que nós suportássemos com coragem, né, as dificuldades que porventura a gente esteja passando, né, muitas vezes por até seguir os seus ensinamentos, né? Às vezes as pessoas precisam ter força, ter coragem, e porque ele garante que dessa forma, né, garantia que dessa forma a gente teria nossas recompensas futuras, né? Então, gente, esse capítulo é não colocar a luz escondida, né, debaixo de algum móvel, encobrir a luz, ocultar o conhecimento, também tem muitos significados, né, interessantes. A gente deve pensar que devemos iluminar realmente as nossas vidas, né, através das boas palavras, dos bons exemplos, dos conselhos e muitas vezes do silêncio, né, quando necessário. Que muitas vezes a gente precisa se silenciar diante de algumas situações, né? Iluminar-se é muito importante, né, para que nós sejamos luz mesmo na vida, né, na vida de outras pessoas. Então, nós podemos ser luz, né, sermos uma presença de Deus na vida de alguém, né? Então, todos esses ensinamentos nos levam a refletir um pouquinho sobre isso, ok? Então, através do quê? Através de uma postura correta, né? Com ética, com atitudes nobres, né? No tratamento com o próximo, né? Com outra pessoa,
dentro de casa, na rua, até mesmo e principalmente, né, com o nosso planeta, né? Como tratamos a natureza. É muito... todas essas situações são importantes para que a gente vá melhorando a cada dia e sendo essa luz realmente de que Jesus sempre falou, né? E mesmo falando por parábolas, Jesus, ele deixava claro a importância da humildade, do amor que temos que ter nas nossas vidas, tá certo? Então, o assunto de hoje é em torno de todas essas situações colocadas, né? Para que a gente possa sempre se iluminar, tá bom? Pessoal, eu vou mandar uma tarefinha, uma atividade lá no grupo, tá bom? Vocês façam e me mandem, tá ok? Um beijo para todos